O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então, disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Enviou-os com as seguintes recomendações: ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, o que é que este Evangelho tem a nos ensinar neste início do tempo do Advento? Estamos ainda na primeira semana do tempo do Advento, tempo em que nós nos preparamos para a vinda do Senhor. E a igreja então seleciona, escolhe este Evangelho para que seja meditado neste dia, neste sábado, que é o primeiro sábado do mês. Pois bem, nós poderíamos aqui tirar 2 pontos para a nossa reflexão. Primeiro, a igreja pede que nós tenhamos um olhar misericordioso, porque assim foi o olhar de Jesus. Diz aqui que Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o Evangelho e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas. Por quê? Porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus olha, se compadece e age. Então o que é que ele faz? Ele primeiro diz que nós devemos pedir ao dono da messe que envie operários para a messe. Então, é uma atitude ativa de Jesus. E depois, Jesus, ele chama os 12 discípulos e dá a eles dons, graças, dotes, para que eles distribuam, para que eles ajam benfazejamente, para que eles façam o bem àquelas ovelhas cansadas e abatidas. Ele diz o quê? E deu-lhes poder para expulsar os espíritos maus, para curarem todo tipo de doença e enfermidade. E enviou-os com este mandato de que eles pregassem o reino. Então aqui, meus irmãos, nós vemos que a atitude de Jesus é uma atitude ativa. Ele vê, ele se compadece e ele age. Como tem sido? Primeiramente, então, nós nos perguntamos como tem sido o nosso olhar. Recordemos, que Jesus, que age com compaixão, que tem um olhar misericordioso, não teve isso. Vamos adiantar aqui algumas cenas dos próximos capítulos. Quando ele nasceu, ninguém olhou para ele com misericórdia. Ele, sua mãe e São José foram vistos, quer dizer, ele na barriga da sua mãe e São José foram vistos, mas não houve misericórdia. As pessoas viram que era um casal necessitado, mas as pessoas
não fizeram coisa alguma. Jesus viu que eram ovelhas sem pastor e Jesus agiu, Jesus fez algo. Ora, vem aqui então a pergunta: como tem sido o nosso olhar? Às vezes nós vemos pessoas, situações que percebemos que necessitam de algo, de uma palavra, de um conselho, de uma ajuda, mas nós nos compadecemos de uma maneira assim, meio indiferente, distante. Mas temos agido com um coração verdadeiramente misericordioso. Isto é, eu tenho sido bênção para as pessoas com quem eu me encontro. Imediatamente Jesus, ele pede que nós peçamos ao dono da messe que envie, pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. E não há aqui como não recordar de imediato os sacerdotes, que são talvez os primeiros trabalhadores desta colheita. E nós somos então chamados a pedir a Deus que envie trabalhadores para a sua colheita com um coração misericordioso. Porque, meus irmãos, todos nós, inclusive os padres, todos nós somos tentados a ter um olhar sem um grande comprometimento. Isto é, você vê que você poderia fazer algo, que você poderia ajudar, mas ajudar dá trabalho, né? Aproximar-se de quem necessita dá trabalho. Às vezes atrai algumas situações meio difíceis. Pensem vocês em suas famílias, quando um familiar está passando por algum problema, quando um filho está dando problema, e o pai, às vezes a mãe, prefere jogar para debaixo do tapete, porque tentar resolver aquele problema, chamar para conversar, requer tempo, traz outros problemas à tona, e às vezes a nossa situação, a nossa atitude é o quê? É de olhar e de sentir dó, sentir pena, que triste. Você vê uma pessoa necessitada e você às vezes pega um dinheirinho e você dá porque você quer se livrar daquela pessoa. Você não quer se comprometer, você não quer criar vínculo. A atitude de Jesus é totalmente diferente. E são pastores segundo o coração de Jesus que nós devemos pedir. Por quê? O Jesus, ele imediatamente diz o quê? A messe é grande, os operários são poucos. Pedi ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua messe. Mas trabalhadores, sacerdotes, segundo o coração de Cristo, com um coração misericordioso, com um coração que se compromete. Imagine, meus santos, aqui, estou terminando, eu viajei esses dias, e vocês viram como eu ausentei, e peguei o livro que o Padre Paulo escreveu sobre o Padre Pio, e vendo ali a história, né, do Padre Pio, que se comprometia e que sofria pelas suas ovelhas. Quando passava por todas aquelas dificuldades de ser afastado das suas ovelhas, o que ele sentia é não poder ajudá-las, não poder ser pai para elas. Eu vi ali o coração de Cristo, que se preocupa, que se dedica, que sofre. E são pastores assim, sacerdotes assim, com um coração assim, que nós somos hoje, inspirados por este evangelho, somos chamados a pedir que Deus transforme os corações dos padres do mundo inteiro, dando-lhes um coração verdadeiramente misericordioso, como do Padre Pio, como de Coradás, como de São João Bosco, enfim, como o coração
sacerdotal de Jesus. Mas eu gostaria também de salientar um segundo ponto. Neste primeiro, nós voltamos os nossos olhos então para os sacerdotes, de uma maneira especial, mas também para todos nós. Todos nós precisamos ter um olhar misericordioso para aqueles que necessitam da nossa ajuda. E aí cada um vai olhando para a sua casa, para o seu trabalho, para o seu círculo de amigos. Mas eu gostaria também de tomar um segundo ponto, que é esta atitude ativa da parte de Jesus. Ele olhou, ele se compadeceu, ele agiu. E aqui, neste tempo do advento, em que nós esperamos a vinda de Cristo, nós somos chamados a esperar não de braços cruzados, mas de uma maneira ativa. Isto é, o que é que nós estamos fazendo por amor, movidos por fé, para que nós esperemos Jesus, para que nós nos preparemos para a sua chegada. Jesus, ele diz aqui, e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder para que expulsassem os demônios, curassem todo tipo de doença e enfermidade, e os enviou com as seguintes recomendações: ide às ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. A chegada do Senhor está próxima. O Natal está próximo. Há umas semanas, antes mesmo de o advento começar, eu comentava aqui que seria uma excelente preparação para o Natal se nós conseguíssemos trazer uma pessoa, uma ovelha para Cristo, para a igreja. Que este fosse o nosso presente ao divino menino, ao menino Deus que vai chegar. Isto é, nós que dele nos aproximamos, mas que também trazemos mais alguém. Não podemos, meus santos, olhar para o mundo e dizer: nossa, que mundo sem Deus, que mundo afastado de Deus, que mundo indiferente a Deus, e não fazemos nada. Cruzamos os braços e vida que segue. Não, Jesus, quando viu, se compadeceu, sentiu misericórdia e fez algo. Nós precisamos ver, precisamos nos compadecer e precisamos fazer algo também. Ide e anunciai, o reino dos céus está próximo. De graça recebestes, de graça deveis dar. Todos aqueles dons que os 12 receberam, eles deveriam dar. O que é que nós estamos fazendo com os dons que de Deus recebemos? Estamos tentando usar a nossa inteligência, a simpatia. Talvez você seja uma pessoa muito simpática. E o que você tem feito com a sua simpatia? Talvez você seja loquaz. Você fala bastante. E você tem falado de Deus, da igreja, das coisas eternas, dos sacramentos, de como é necessário se preparar para o Santo Natal. Talvez você seja uma pessoa muito inteligente, de uma inteligência aguda, precisa. Você tem usado a sua inteligência para conhecer as coisas de Deus e ensinar as coisas de Deus. Talvez você tenha até o dom de ensinar. Sim, porque existem aquelas pessoas que são muito inteligentes, mas que não sabem muito bem ensinar. Conseguem, mas existem aquelas que parece que nasceram para ensinar. Elas sabem ensinar. E o que você tem feito com esses dons? Você tem usado tudo isso para ganhar mais pessoas para Deus? Ou você tem visto este mundo tão avesso? Eu percebi por esses dias, como falei que eu viajei, e gente, o Natal é tudo menos Cristo para o mundo, né? É a árvore de Natal do Snoopy, né? Acho que só os mais velhos sabem o que é o Snoopy. É um cachorrinho. É a árvore de Natal do Snoopy, do ursinho Puff, do Mickey, do dinossauro, de tudo.
menos de Jesus. Isto é, eles catapultaram Jesus. Eles expulsaram Jesus da sociedade. Eles roubaram a festa de Jesus e deram-lhe uma outra roupagem. Papai Noel, nosso Papai Noel é para os mais tradicionais. Nem Papai Noel mais. Que não deveria ser valorizado por nós. Nós devemos valorizar Cristo, a Sagrada Família. Porque se nós não valorizarmos isso, quem valorizará? Então, vamos lá nas nossas casas, vamos com todo o gosto, até mesmo se for possível, um sinal visível, externo, uma Sagrada Família, uma iluminação que seja, uma árvore de Natal com enfeites verdadeiramente natalinos. E às vezes é uma maneira, você é lá no seu prédio, coloca na porta do seu apartamento, preparemo-nos, Jesus vai chegar neste Natal. Pequenas coisas, pequenos sinais, convidar os seus amigos para fazer uma novena, uma trezena, uma quinzena, orações preparatórias para o Natal. Então são coisas que nós precisamos fazer. Para quê? Para que nos utilizemos disso como um gancho, como um caminho para ganhar almas. Porque senão, nós iremos ver a situação do mundo, nós iremos ver as crianças se perdendo, porque caminhando cada vez mais para longe de Cristo. Os jovens se perdendo, o mundo se perdendo, e você cruza os braços e não faz absolutamente nada. Então precisamos, Jesus, ele viu, ele se compadeceu, ele pediu que nós pedíssemos ao dono da messe, pastores segundo o seu coração, e ele enviou os 12 para que anunciassem que o reino estava próximo. Esta, meus santos, seriam então as nossas palhinhas do advento. Nós temos aqui a nossa manjedoura que tem essas palhinhas sobre as quais Jesus será deitado, e vocês que já são aqui da paróquia se recordam que nós queremos que Jesus se deite não sobre palhinhas quaisquer, mas nós queremos que Jesus se deite sobre as palhinhas que expressam as nossas boas obras, as nossas obras de fé, as nossas obras de amor. Estamos no dia 6. Temos ainda alguns dias de preparação para o advento, para o Natal. Vamos então alcançar essas palhinhas a cada dia. Coisas boas, coisas que brotam de um coração que ama a Cristo, que ama a Deus, que ama a igreja, que ama as almas, que quer a salvação das almas e que faz de Jesus por ti, pela salvação das almas. E você deita a palhinha aqui na manjedoura. Um pequeno ato que você faça, mas com grande amor. Não um pequeno ato movido por uma grande preguiça. Não um pequeno ato movido pela sua mediocridade. Não. Pode ser um pequeno ato, mas se movido por um grande amor. É o que agora eu posso fazer. Mas eu quero, Senhor, ter uma atitude muito ativa. Eu quero te esperar ativamente. E eu quero, Senhor, que tu te deites sobre essas pequenas boas obras que por amor a ti eu faço. Aí sim, meus irmãos, a nossa preparação para o Natal será uma preparação agradável a Deus. Aí sim ela será frutífera na vida de outras pessoas, pela salvação das almas. Aí nós daremos muita alegria a nosso Senhor e à Virgem Maria, porque nós não apenas estamos nos preparando para a vinda do Senhor, mas também estamos preparando outros corações para que se preparem para a vinda de nosso Senhor. Que, inspirados por esta palavra, deixemo-nos iluminar neste início do advento. Louvado seja
nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.